E se um rei pudesse desenhar um país com leis, árvores e escolas, tanto quanto com espadas, Daines, e transformou Portugal com tratados, poesia, florestas e uma ideia simples e imensa: organizar para crescer. No final do século XIII, Portugal saía da infância. Entre guerras na península e rivalidades de fronteira, surge um jovem monarca que prefere semear para colher. Daines e não abandona as armas, mas confia na lei, no comércio, nas letras e no mar. É o rei que assina a paz que ficha fronteiras, que funda uma universidade, que planta um pinhal para navios futuros e que protege o saber em língua portuguesa. Quem foi este construtor paciente? Sigamos os factos e descobrecei por que razão o seu reinado marca a passagem do impulso fundador para a maturidade do reino. Daines nasceu em Lisboa a 9 de outubro de 1261. Filho de Afonso III e de Beatriz de Castela. Subiu ao trono em 1279, herdando um país consolidado no essencial, mas com contendas de fronteira e enquadramentos jurídicos que exigiam uniformização. Desde o início, Daines mostrou predileção por governo escrito, confirmou e reformou forais, arbitrou conflitos de propriedade e reforçou a autoridade régia sobre senhorios eclesiásticos e nobiliárquicos. O casamento com Isabel de Aragão, celebrado em 1282, acrescentou prestígio e teias diplomáticas. Em vez de procurar glória efêmera, o novo rei atacou os alicerces do atraso. Justiça previsível, fiscalidade organizada e incentivos à produção. Promoveu a regularidade documental da chancelaria e apoiou uma burocracia que aprendia com o direito romano e canônico. Não se tratava de retirar poder aos conselhos, mas de os integrar numa malha coerente sob a coroa. A sua visão era pragmática. Um reino forte nasce da paz interna, mas só se mantém se o exterior reconhecer limites claros. Daí o esforço paralelo em diplomacia e administração, preparando o terreno para as reformas seguintes. O Tratado de Alcanízes, assinado em 1297 entre Portugal e Castela, foi o grande momento diplomático do reinado. Com ele, ajustaram-se e fixaram-se fronteiras no Nordeste e no Alentejo, num desenho que, com variações pontuais ao longo dos séculos, permanece à base da linha luso-espanhola. O acordo confirmou para Portugal, entre outras, praças como Miranda do Douro, Bragança, Arronches, Campo Maior, Ouguela e Olivença. Em contrapartida, Portugal reconheceu para Castela localidades como Aroche e Aracena. Mais do que a troca de territórios, o tratado significou previsibilidade menos guerra de corso, mais capacidade de planear povoamento e defesa. A paz de fronteira permitiu redirecionar recursos para dentro, justiça, comércio, cultura menos, e para o mar. Alcanízes é, por isso, um marco de Estado. Uma fronteira definida é uma escola de estabilidade. O êxito resultou de cálculo paciente, interlocução persistente com Castela e leitura precisa da conjuntura peninsular. Daines compreendeu que uma vitória diplomática bem costurada produz efeitos mais duradouros do que uma campanha incerta no terreno. Em 1290, Daines fundou o Estudo Geral em Lisboa, posteriormente confirmado por Bula Purc, e ao longo do século, alternando entre Lisboa e Coimbra. Este gesto instituiu no reino um ensino superior estável nas áreas de direito, artes e mais tarde medicina, formando juristas e letrados para a administração. No mesmo horizonte de governo por escrito, o rei determinou o uso do português na chancelaria régia, promovendo a passagem do latim para a língua do reino nos documentos oficiais. Esta escolha deu impulso decisivo à formação de um padrão escrito português,
e aproximou a lei do povo. Daines foi também poeta de grande fôlego, autor de cantigas dentro da tradição galego-portuguesa e protetor de trovadores. A corte tornou-se espaço de produção literária e musical, onde conviviam a ciência do governo e a arte da palavra, ao valorizar universidades, arquivos e língua. O rei criou um ecossistema de saber que alimentou a burocracia régia e sedimentou identidade. A cultura não era ornamento, era ferramenta de Estado. Formar letrados, fixar termos, padronizar práticas, passos silenciosos, mas estruturantes, que distinguem este reinado. A fama de O Lavrador nasce de políticas econômicas consistentes. Daines estimulou o arroteamento de terras, organizou tributos com critério e favoreceu rotas comerciais internas e marítimas. Uma das obras simbólicas foi o Pinhal de Leiria. A tradição atribuiu-lhe o impulso de plantar extensas áreas de pinheiro bravo para fixar dunas, proteger campos e garantir madeira para a construção, incluindo naval. Esta visão liga economia e ambiente antes do tempo. Ao mesmo tempo, reforçou pontes e portos, fomentou feiras, protegeu mercadores e padronizou pesos e medidas. A estabilidade de fronteiras após 1297 tornou estas medidas mais eficazes. Com produção agrícola crescente e circulação mais segura, aumentaram as receitas régias e a autonomia financeira. O rei interveio também na estrutura senhorial, procurando evitar abusos e assegurar que terras concedidas cumpriam função produtiva e defensiva. O resultado foi um círculo virtuoso. Receitas a sustentar a administração e justiça. Justiça a proteger quem produz. Produção a fortalecer a coroa. É este pacto tácito entre lavoura, lei e rei que explica a durabilidade do legado. Daines percebeu o potencial do mar. Em 1317, contratou o genovês Manuel Peçanha como primeiro almirante de Portugal, profissionalizando a marinha e articulando melhor defesa costeira e comércio. Após a supressão da Ordem do Templo pelo Papa Clemente V, o rei protegeu o patrimônio templário em Portugal e negociou com a Santa Sé a criação da Ordem de Cristo, instituída em 1319. Esta continuidade institucional preservou o know-how militar. Bens e quadros úteis ao reino viria a ser, no século seguinte, peça da expansão marítima. Nem tudo foi pacífico. Nos últimos anos surgiram tensões severas com o herdeiro, o futuro Afonso IV, motivadas por disputas patrimoniais e pela influência de certos fidalgos. Houve choques armados e acordos precários entre 1319 e 1324. Daines morreu a 7 de janeiro de 1325, em Santarém, sendo sepultado no mosteiro de Odivelas. Por si fundado, deixou um estado mais administrado, uma economia mais previsível e uma marinha com comando estável. É por isso lembrado como rei que governou com tempo longo, preparando o cenário para o Portugal que navegaria além da vista. Daines não ficou famoso por grandes conquistas militares, mas por algo mais difícil, por ordem na casa e abrir futuro. Se não houvesse alcanizes, universidade, língua oficial na chancelaria e pinhal para navios, teria Portugal sido capaz de se lançar ao Atlântico? A história sugere a resposta menos, o resto cabe-nos estudar e imaginar.